Graças a Deus, muito bom dia. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Uma vez que o nosso nome está gravado na palma da mão de Deus, não tem como ele esquecer, até porque Deus ele não esquece, Deus não envelhece, Deus não caduca. A Bíblia diz que ele chama cada estrela pelo seu nome, sem esquecer de uma só. Deus jamais esquece os seus. Se você é filho de Deus, não criatura, mas você entregou a sua vida a esse Deus, o teu nome está gravado na palma da mão de Deus. E Deus ele vai, assim como se lembrou de Ana, assim como se lembrou de Davi, de Abraão, de Isaac, assim como o Senhor se lembrou de mim, o Senhor também, ele vai se lembrar de você. Ele vai lembrar do teu coração, do teu caráter genuíno, da tua simplicidade e humildade de espírito, pois é isso que faz a diferença e que chama a atenção de Deus. É a pessoa ser humilde para com Deus. É sobre isso que eu quero falar no Café com Deus, sobre a simplicidade, sobre a humildade de coração. Eu sempre digo que as pessoas às vezes elas confundem humildade com miséria, com pobreza, com escassez. E você vai encontrar pessoas humildes, milionárias, como você vai encontrar pessoas orgulhosas, prepotentes na miséria. Pessoas que, como diz o ditado, né? Não tem um dente na boca e acha que é dono de todas as dentaduras. Então, pessoas orgulhosas, pessoas prepotentes, e Deus ele abate essas pessoas. E eu quero compartilhar com você na Bíblia a importância da humildade. Deus é simples. Se você observar as grandezas de Deus, os milagres, os prodígios, foram todos eles muito simples. O ser humano, ele tende a pender para o lado do diabo, na sua arrogância, na sua prepotência, no seu orgulho. Veja só, ninguém suporta ficar perto de uma pessoa orgulhosa. Ninguém suporta ficar perto de uma pessoa que se acha. Ninguém suporta. E essa pessoa, ela está sempre querendo se promover. Ela não espera que a promoção chegue até ela. Ela tem um certo problema com a autoestima e a sua defesa é humilhar as pessoas. É sempre querer estar no pódio, mesmo sem merecer. E Deus ele abate o soberbo. Pastor, mas quem é soberbo? Quem é orgulhoso? Todo aquele que não crê na palavra de Deus, que não é simples para obedecer, é orgulhoso. Tem pessoas que o orgulho dela, ela está no dinheiro, ela é orgulhosa, ela acha que ela não precisa ser dizimista, ela não precisa plantar, ofertar, porque ela diz, não, isso vem do fruto do meu trabalho. É uma pessoa orgulhosa, é uma pessoa que ela se acha acima da palavra de Deus, ou até mesmo acima de Deus. É aquela pessoa que diz, do céu não cai nada. Esse é o orgulhoso. Quando a Bíblia diz, por esta causa, abrirei as janelas dos céus e derramarei bênçãos sem medidas. A simplicidade, ela te aproxima de Deus. Deixa eu falar aqui de novo. Quando estamos falando de simplicidade, de humildade, não estamos falando de pobreza, de miséria. Não é você andar de a pé, não é você andar todo sujo, você falar um português todo errado. Não, isso não é ser simples. Isso é a pessoa que não se capacitou. Não tem nada a ver com a simplicidade que Deus ele coloca. Estamos falando de uma pessoa simples num todo. Está com todo mundo. Ela está sempre, ela sabe quem ela sabe o que está dentro dela, mas ela nunca se coloca acima de ninguém. Ela sempre se coloca abaixo de todas as pessoas. Está sempre se colocando, está sempre priorizando outras pessoas. Você quer um exemplo de simplicidade? O próprio Senhor Jesus.
O Senhor Jesus estava na glória, na majestade, com Deus. E ele desceu aqui na terra e se fez pecador. Não sendo, mas ele se fez pecador. Olha só a diferença. E o diabo? Diferente do diabo. Por que o orgulho vem do diabo? Por que o orgulho ele vem da parte do diabo? O orgulho, o diabo ele implanta isso no coração das pessoas. O diabo, estando com Deus, ele diz: subirei acima do Senhor. Ele queria estar acima de Deus. E quando Jesus quis descer, enquanto o diabo queria passar de Deus, ser mais do que Deus, Jesus, ele se fez menor que o homem. O Senhor Jesus, ele veio numa simplicidade que se colocou menor do que todos os seres humanos. Se fez pecador, mesmo não sendo. E essa é a característica do homem e da mulher humilde. É aquela pessoa que ela não fala de si. Sabe, a pessoa quando ela só fala dela, eu faço, eu aconteço, eu isso, eu aquilo. Então, as pessoas rejeitam. Aonde ela chega, ixi, lá vem, ó. E já vem para se achar. Então a pessoa, Deus, ele abate essas pessoas. E infelizmente o diabo tem conseguido implantar isso no coração de muitas pessoas. Isso está dentro da igreja, no meio evangélico, no meio católico, no meio espírita, em todos os lugares. Mas o pior é esse espírito de orgulho, de prepotência, está infiltrado no meio da igreja de Cristo. Pessoas que se acham melhor do que os outros. Pessoas que batem no peito e dizem: eu faço e eu aconteço. Olha só o que diz no livro de Isaías. Isaías 14. Isaías 14:14. Você quer prosperar? Você quer ser honrado por Deus? Então, esse café com Deus é para você. Porque dá tempo ainda de você tirar o orgulho. Será que você é orgulhoso? Vamos ver na Bíblia. Tem pessoas que, mas eu não sou orgulhoso. É simples. Você aceitou Jesus como teu Salvador? Você aceita a palavra de Deus com simplicidade, com humildade de espírito? Você crê na palavra de Deus? Quando você recebe uma oração, você crê que aquela oração ela vem através do poder de Deus para te abençoar? Será que você é humilde para obedecer a palavra de Deus, para andar com Deus? Ou será que você é orgulhoso a esse ponto? Lembra? Não se engane. Quando você vê uma pessoa bem de vida, próspera, achar que ela é orgulhosa e medida porque anda com um carro importado. Não. Às vezes tem uma pessoa que está morando nas ruas, não tem um papelão para se cobrir, mas é orgulhoso, é prepotente. Então, a humildade não está no poder aquisitivo. A humildade está dentro de cada pessoa. Na verdade, humildade ela vem da parte de Deus. A humildade ela espelha o próprio Deus dentro do nosso coração. E é isso que faz o ser humano vencer. Isaías 14:14 diz assim: olha o diabo dizendo, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então o diabo querendo subir o mais alto, querendo ser semelhante ao próprio Deus, quando Jesus desceu e se fez menor que o ser humano. Então veja que o orgulho é uma tática, na verdade é um fruto do diabo. O diabo perdeu toda a sua glória, por quê? Porque ele quis ser semelhante a Deus. Ele quis passar por cima da autoridade de Deus. E ele diz: subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos. Aí Deus falando: contudo,
serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo abismo. Para onde que ele foi? Quando ele quis ser mais do que Deus, Deus coloca ele no lugar dele. Lugar do orgulhoso é no inferno. Lugar do prepotente é no inferno. Aquele que não se dobra, que não se curva para Deus ou para a palavra de Deus está aqui. Será colocado, será lançado no mais profundo abismo. Os que te virem te contemplarão, hão de fitar-te e dizer: a este homem que fazia estremecer a terra e tremer os reinos. Então, quando você para observar Lúcifer, a autoridade que ele tinha, o poder que ele tinha, era impressionante. Porém, o orgulho que ele tinha colocou no inferno, colocou ele na lama, no lamaçal. E esse é o caminho de todas as pessoas que permitem o orgulho entrar. Eu posso dizer com experiência, trabalhei com algumas lideranças que no princípio eram pessoas simples, pessoas humildes, que vivia comendo arroz e feijão, o palavreado certo, não que ele coma isso humilde, mas era aquela pessoa simples com todo mundo, não tinha nem alto nem baixo. Então, mas deixou subir, deixou o diabo plantar no coração dela o quê? O orgulho. E eu conheci não só liderança, conheci obreiros, conheci pastores, conheci membros e conheço. E sabe o que mais me atrai, o que mais me deixa feliz é ver pessoas simples, humildes, na sinceridade com Deus. Não estou falando de pessoas, não estamos falando de poder aquisitivo. Eu vou dar um exemplo aqui de uma pessoa que eu conheço, uma pessoa que, olha, uma simplicidade de uma forma. Se você não conhece essa pessoa, você deve conhecer. É o nosso obreiro aqui da sede, o Fábio. Fábio, ele, uma simplicidade, e se bem que já vem, o seu Jair é a mesma coisa. Mas ele tem uma simplicidade, uma pessoa que está sempre pronta para ajudar. E quem não conhece acha que não. Mas por quê? Porque as pessoas acham que a humildade está na miséria, na pobreza, na escassez. A humildade está no coração. A humildade, a simplicidade está na alma da pessoa. Do confiar, do crer em Deus, do esperar. Quando tem pessoas que ela se deixa levar pelo orgulho. Então, sabe, a simplicidade da alma, ela agrada a Deus. Você olha para a pessoa, você olha nos olhos da pessoa, você vê que é uma pessoa simples de espírito. Uma pessoa que, se pudesse, fazia de tudo para ajudar as outras. Uma pessoa que está sempre ouvindo, seja quem for, grande e pequenos. O seu Jair, você começa com o seu Jair começa a contar os feitos, o que Deus fez, o que ele passou, ele chora. Sabe o que é isso? É uma pessoa simples de espírito. Sabe aquela pessoa que diz, não, pastor, ela está ali na Bíblia e fala e chora porque a confiança em Deus, sabe, a simplicidade de esperar em Deus um milagre, uma saída. E hoje é tão raro você encontrar pessoas assim, porque normalmente quando surge um problema, a pessoa já mostra o que está dentro dela, que é o orgulho. É uma pessoa prepotente, deixa o fruto do diabo aparecer. E ele diz, lá no 16, os que te virem te contemplarão e hão de fitar-te e dizer, é este o homem que fazia estremecer a terra e tremer os reinos, que punha o mundo como um deserto e assolava as suas cidades, que os seus cativos não deixava ir para casa? Todos os reis das nações, sim, todos eles jazem com honra, cada um no seu túmulo. Aí a pessoa cheia de orgulho. Eu tenho um amigo meu que ele bateu uma foto lá no túmulo do Bruce Lee, lá fora na Europa. E aí, contando os feitos dele. Olha onde é que está os feitos agora, tudo enterrado. Onde é que está o orgulhoso? Aquele que diz que Deus não existe. Aquele que diz que Deus, se Deus existisse, eu não estaria assim. O orgulhoso. Muitos já desceram a sepultura. Muitos agora
estão no lugar aonde o próprio Deus colocou aquele que queria ser semelhante a ele. Tudo por quê? Pela falta da humildade, pela falta da simplicidade com Deus. Pessoas que são cheias de orgulhos, pessoas que gostam de desprezar ou menosprezar as outras pessoas, têm o prazer de ver alguém mal, porque se acha acima. Deus é quem abate essas pessoas. Todos os reis das nações, lá no 19, mas tu és lançado fora da tua sepultura, como um renovo bastardo, coberto de mortos, transpassados e espada, cujo cadáver desce à cova, e é pisado de pedras. Com eles não te reunirás na sepultura, porque destruíste a tua terra e mataste o teu povo, e a descendência dos malignos jamais será nomeada. Qual que é a descendência do maligno? O orgulho. Qual que é a descendência do maligno? O orgulho. Então, o povo de Deus, esse jamais vai se reunir com eles, porque esses serão lançados fora. Cuidado. Você que ouve a palavra de Deus e diz, mas é muito cedo ainda. Você é orgulhoso. Você é uma pessoa orgulhosa. Você que não aceita, mas eu acho que não é bem assim. O eu achar e saber de fato está bem distante. Você quer ver uma outra pessoas que estiveram com Jesus, estiveram com o Senhor Jesus, mas estavam discutindo sobre quem seria o primeiro no reino de Deus. As pessoas muitas vezes elas querem título, querem carro, querem status, não pelo mérito, mas pelo fato de querer estar acima das pessoas para dizer, olha, eu estou aqui, para que todo mundo olhe e veja ela destaque. Aquele que tem o Espírito de Deus e é simples, é humilde, esse quando chega a um lugar, ele espera que alguém venha, pegue ele e fala, teu lugar está aqui. Ó. O orgulhoso, o prepotente, ele vai e procura sentar no lugar mais alto para que todos vejam que ele está ali. Mas aí o que acontece? O dono do evento, da festa, vem, a Bíblia diz, vem e tira e fala, esse lugar já está reservado. Então veja que o humilde está sempre esperando ele ser levado ao lugar de mérito, de merecimento. Ele nunca está pedindo, nunca quer chegar por conta própria, mas que ele seja visto e honrado pela sua simplicidade. A simplicidade te leva à honra, te leva à vitória, te leva à conquista. Vamos lá de novo. Humilde não é quem é pobre. Humilde não é aquela pessoa que não tem nada. Estamos falando de uma pessoa humilde de espírito, aquela que está pronta para obedecer a palavra de Deus. Conheço pessoas que não tem nada na vida e é orgulhosa. Ninguém quer estar perto dela. Como conheço pessoas que têm muitos bens e é simples, é humilde. É uma pessoa que vive através da palavra de Deus. Vive. Então, os discípulos começaram a discutir entre eles. E dizendo, lá em Mateus 18, diz assim, naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos e perguntaram, quem é porventura o maior no reino dos céus? Você veja que o ser humano sempre tem um querer de querer ser maior que todo mundo. Sempre quer estar por cima de todo mundo. Sempre. A Bíblia diz, os humilhados serão exaltados. Vamos lá. Você não se perder. Não é quem é humilhado lá fora, mas é aquele que se humilha para Deus. Aquele que se humilha para a palavra de Deus. Aquele que se curva. Aquele que obedece. Aquele que vive essa prática da palavra de Deus. Então ele se humilha para Deus, não para os outros. Ser humilde não é você receber humilhação e ficar calado. Não, é você se humilhar para Deus diante de um problema, diante de uma adversidade, você continuar humilde servindo a Deus através do seu dízimo, da sua oferta, da sua fidelidade, da sua retidão, da sua conduta, do seu caráter genuíno. Então, é uma pessoa humilde para permanecer na presença de Deus, mesmo quando tudo vem dando errado. Então,
essa pessoa é uma dádiva. Humildade é uma dádiva de Deus. De novo, humildade não é pobreza, humildade não é escassez. Estamos falando daquela pessoa que ela pode ter o status que for, mas ela atende tanto o grande como o pequeno. Da mesma forma, ela não faz acepções. Por que eu digo que humildade é uma dádiva de Deus? Deus, ele não faz acepções de pessoas. Deus, ele atende tanto o rico como o pobre. Deus, ele ouve tanto um como o outro. E tem pessoas que elas querem ser mais importantes do que o próprio Deus. Ah, não, eu não dou confiança para esse fulano. Ah, eu não ligo para esse. Então, não, está sempre ali, observando, ouvindo. É claro, o que é lícito. Você não vai ficar ouvindo besteira, não vai ficar ouvindo besteira. Estamos falando de coisas que edificam. Você presta atenção naquela pessoa pela simplicidade, pela atitude que ela tem, pelo temor que ela tem com Deus. Então veja que o orgulhoso não consegue andar com quem é de Deus. Não consegue, por quê? Porque dentro dele é uma prepotência, um orgulho. Existe uma inveja de que ele está sempre acima dos outros. Então ele não tem o fruto do Espírito Santo, está longe dessa pessoa. Tanto que ela não consegue conviver em comunhão com a igreja de Cristo. Porque ela tem dificuldade na obediência, tem dificuldade de obedecer a palavra de Deus. Ela quer, como o diabo, ela quer estar junto com Deus, mas ela não quer obedecer a palavra de Deus. As pessoas querem ser salvas, as pessoas querem prosperidade que vem de Deus, mas elas não são humildes para receber a palavra de Deus. Elas não são humildes para se curvar, para se descer as águas. Ela não é humilde para dizer: Senhor, olha, o Senhor me abençoou, está aqui, ó. 90% o Senhor deu para mim, 10% é para a tua obra. Está aqui, meu Deus, olha, essa é a minha oferta que eu estou semeando na tua casa. Ela não é humilde para dizer: Senhor, eu sei que eu vou plantar e o Senhor vai fazer eu colher de novo. Então ela não tem essa humildade. Ela é orgulhosa, o Deus dela é o dinheiro, o Deus dela é o bem material que ela tem, o Deus dela é o status. Sabe aquela pessoa que está sempre se achando, sempre querendo ser melhor que todo mundo? Por mais que ela se dê de humilde, tem pessoas que até parecem humilde, mas não é humilde. Quando ela está no seu interior, no seu íntimo, ela mostra o que está dentro dela. Ela mostra o que está dentro dela quando ela está no seu íntimo. Não é pela... Às vezes você vê uma pessoa pela conversa, que pessoa humilde. Não, mas é as atitudes dela perante a Deus, perante as pessoas. Porque ninguém consegue esconder por muito tempo uma farsa. O humilde, ele sempre vai estar voltado para Deus. O orgulhoso está sempre buscando interesse. Sempre buscando interesse. Não conseguindo, ele pula fora. Eu vejo algumas pessoas tentando fazer a mesma trajetória que nós fizemos. Mas nós tivemos com Deus, fizemos com Deus uma aliança. Indiferente de qualquer situação. Eu fiz uma aliança com Deus de levar a palavra dele, seja para uma pessoa ou para milhares de pessoas. Então, não importa. Deus, ele disse que nós somos membros do corpo de Cristo. Eu sou membro do corpo de Cristo. Então, se eu sou membro, em algum lugar Jesus vai me usar. Em algum lugar eu vou ser usado e da forma que ele me usar, eu estarei sendo abençoado e sendo útil a Deus. Reconheço isso. Mas tem pessoas que tentam fazer a mesma trajetória, querem ser pastores, querem fazer a obra de Deus, mas querem ver para um lado de resultados, e não havendo resultado, pulam fora. Eu já vi pessoas que saiu do ministério 10 vezes e voltou. Por quê? Porque ela não consegue se adaptar. Por quê? Porque está sempre no interesse que não é o reino de Deus. O reino de Deus, quando você coloca o reino de Deus, não se preocupe, apenas seja simples e humilde para obedecer a palavra de Deus, que Deus ele vai te honrar. A Bíblia diz: no lugar da vossa vergonha tereis a dupla honra. Você quer ser honrado? Se curve para Deus. A Bíblia diz: humilhai-vos debaixo da potente mão poderosa de Deus. Então se humilhe para Deus, que ele vai te honrar. Então ele diz, lá em Mateus 18, né? Naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos e perguntaram: quem é, porventura, o maior no reino dos céus? Começaram a discussão: quem será de nós aqui que vai ser o maior no reino de Deus?
Quem de nós que vai ter um galardão maior? Quem de nós vai estar mais perto de Deus? Quem de nós? Aí começam entre eles. Aí Judas, o traidor, diz, olha, é óbvio que o mais perto de Deus, o que vai ter um cargo maior, sou eu, que eu cuido do dinheiro. Aí o outro diz, não, o maior sou eu, porque eu fui o primeiro a ser chamado. Então começa aquela discussão desnecessária. E às vezes a pessoa ela quer ser o maior no meio de todo mundo. O diabo quis ser o maior. O diabo quis estar acima de Deus. E qual foi o lugar dele? Qual foi o lugar do diabo? No inferno. Então, quando a pessoa, não que você não vá crescer, mas deixa Deus te levantar. Deixa Deus te honrar através da tua fidelidade, através do teu caráter genuíno. Deixa Deus reconhecer você. Deixa Deus reconhecer você. Deixa Deus. Você não precisa provar para ninguém que você é de Deus, porque a tua simplicidade de obedecer a palavra de Deus vai dizer que você é de Deus. Você tem pessoas que podem ser boazinha. Aparentemente ela parece ser boa, mas é mal. São pessoas más. Eu já contei para vocês aqui uma fábula. Certa vez havia um rato, a rata fêmea, né? E o filhotinho. E a rata ensinando o filhotinho, olha meu filho, você cuidado quando você sair lá fora no mundo, porque lá fora existe um monstro e ele, se te ver, ele vai destruir, ele vai te matar. E o ratinho ficou apreensivo, pois a mãe não falou que tipo de bicho, de animal era esse, só falou, olha, tem um monstro lá fora, então você cuide com ele. Ele é bravo, ele é impiedoso, e ele vem para cima. E então o ratinho resolveu dar a primeira volta. E ele sai lá fora e volta correndo e diz, mãe, eu vi o monstro que a senhora falou. E ela falou, qual é? Aí ele falou, é aquele lá. E a rata disse, não, aquele lá é o cachorro, aquele lá é bom, aquele lá é bacana, ele late tudo, mas ele não tem problema, pode ficar tranquilo. Então o rato volta para dentro, o ratinho, e ele resolve de novo, dá mais uma volta, chega lá fora, desesperado, entra correndo, agora sim, agora eu vi o monstro. Ele levantou, ele deu um grito muito forte, ele bateu as asas, e a mãe disse, não, aquele lá, aquele é o galo, aquele, ele tem o compromisso de todos os dias de manhã cantar, para avisar que o dia está clareando. Esse não é perigoso, esse não é perigoso, mas as garras dele, as asas dele, o bico, não, ele não é perigoso. Então ele pergunta, então qual é? Aí vinha passando um gato. Aí ela disse, esse é o perigoso. Mas mãe, ele vem mansinho. Olha só ele sentado se lambendo. Olha quando ele abre a boca, sai tão suave. E a mãe disse, é verdade. Só que dentro dele existe um mal. Quando ele solta as suas garras, as unhas e os seus dentes afiados, esse é o verdadeiro. Esse é o teu maior inimigo. Então, a mãe ensinando, o gato seria o maior adversário daquele ratinho. E no mundo também é assim. Às vezes é aquele que vem todo mansinho, que diz, mas eu faço bem para todo mundo. Mas eu dou esmola. Mas eu faço isso. Mas quando ele é contrariado, quando ele se sente pressionado, então ele mostra suas garras, abre seus dentes afiados e devora os seus inimigos. O diabo é assim. E todos aqueles que permitem entrar no coração esse tipo de orgulho, essa prepotência. Então aqui estavam querendo discutir, saber quem é maior. Sabe, eu fico triste quando eu vejo que a igreja não se une. Quando eu vejo que nós temos duas igrejas. E às vezes, mesmo assim, a gente vê que existe. Às vezes, mas eu não gosto de ir lá. Mas o pessoal não gosta de vir aqui. Mas o fulano. Sabe, eu fico pensando, mas a igreja de Cristo não pode ser assim. A igreja de Cristo tem que haver uma simplicidade. Mas eu não gosto do fulano, eu não gosto do Beltrano. Mas eu...
Olha, a humildade de Deus, a simplicidade está dentro de cada um. Cada um enxerga de uma forma. Eu estou aqui perto da janela. Se eu sair aqui fora e olhar pela janela, eu vou ver uma imagem de um jeito. Mas se outra pessoa vir, vai olhar e vai ver de uma outra forma. Mas quem tem o Espírito de Deus consegue enxergar como Deus. Não consegue ver barreiras, dificuldades. Quando vê alguém com algum problema, tenta ajudar ao invés de querer condenar. O orgulho tem esse problema nas pessoas. É o diabo, né? Causa isso nas pessoas. Então Jesus, olha Jesus ensinando para eles. E Jesus sempre foi simples. Jesus, em tudo que ele fez, ele foi simples. Desde os milagres que ele fez, ele foi simples. Então diz: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Então Jesus, vendo a discussão dos discípulos, pegou uma criança e trouxe no meio deles. Falou: olha aqui, ó. Se vocês não forem como essa criança, vocês não entram no reino de Deus. Talvez você não entenda isso. Pastor, mas como que eu posso ser igual criança? A criança, ela tem uma simplicidade, uma humildade em acreditar que ninguém consegue. Se você contar uma história para uma criança, ela vai, de fato, ela vai acreditar. Tanto é que você pode ver que você conta as histórias, essas fábulas anualmente, de Natal, de Páscoa, e elas ficam felizes da vida. E Jesus está dizendo: olha, se você não tiver um coração sensível como o de criança, você não entra no reino de Deus. Quando você ouvir a palavra e você não pratica, é porque você já não é mais criança. Você não tem um coração como criança, você é uma pessoa orgulhosa. Não, eu não faço isso aí, eu não sou bobo. Eu sou bobo, olha só, eu chamando para se batizar nas águas. Eu sou bobo me batizar nas águas agora, não vou poder beber. Então ela sabe que tem que beber, tem que fumar, tem que isso. Aí Deus chama ela para ser dizimista. Eu sou bobo de dar meu dinheiro na igreja. Não é mais criança, ela não tem mais um coração como de criança, porque ela já não se acha inocente. Lembra? Jesus diz que o reino de Deus é dos inocentes, é dos simples. Então é isso que faz a diferença. É isso que faz a diferença, é a pessoa ter dentro dela uma inocência genuína. Não estamos falando de uma inocência infantil, estamos falando de uma inocência genuína. Eu creio genuinamente na palavra de Deus, eu creio genuinamente nas escrituras sagradas, que se eu viver, se eu obedecer, Deus ele vai me honrar, Deus ele vai manifestar a sua promessa na minha vida. Jesus, ele deu um exemplo na pregação de uma simplicidade. Ele disse: havia dois homens, um construiu uma casa sobre a rocha e outro construiu sobre a areia. Simples, todo mundo entendia. O que construiu sobre a rocha, veio os problemas, veio as tempestades, veio a chuva forte e ela permaneceu firme. Aquele que construiu sobre a areia, porque queria estar mais rápido, terminar logo, na primeira chuva ela veio abaixo. Então veja que às vezes o trabalho do inocente, do simples com Deus, ele é mais difícil, mas ele é sólido, ele é permanente, não é um fogo de palha. E vem os problemas, vem as lutas, as tempestades, essa pessoa permanece firme com Deus. De novo, deixa eu falar para você, humilde não é quem é pobre, humilde não é quem não tem nada. Tem pessoas que não têm nada e é orgulhosa, é prepotente. Não, estamos falando daquela pessoa que é como criança, ela é simples como uma criança, ela é simples, humilde para ouvir. E ela ouve a palavra de Deus, ela se imagina dentro daquela palavra. Outro dia, eu estava reparando aqui a Luana, e a Luana ela tem um olhar que é incrível, sabe? Deus é tão maravilhoso. A Luana tem síndrome de Down, todo mundo sabe, mas ela olha pra gente de um jeito que parece que deixa a gente, no chão, porque o olhar dela, ela consegue ultrapassar
e ver a nossa alma. Eu fico pensando, quanta simplicidade num olhar, quanto amor num olhar de uma criança que, né, para a sociedade tem problemas, mas ela tem um poder, quando eu estou com ela, tem um poder me deixar sem jeito. Eu me sinto tão falho, tão pecador diante do olhar dela. Às vezes eu estou olhando para ela e ela consegue olhar a minha alma. Parece que ela vê dentro de mim os meus erros, as minhas falhas. E eu fico pensando, mas que olhar é esse? Que você não encontra em outras pessoas. Sabe? Ela tem um olhar tão profundo. E a Luana, ela olha, se ela chegar para uma pessoa, olhar para a pessoa, parece que ela conhece a alma daquela pessoa. A Bíblia diz que os olhos é o espelho da alma. E é verdade. Nada me deixa sem jeito, nada é difícil. Mas quando eu estou com a Luana às vezes, e ela olha para mim dentro dos meus olhos, eu vejo o próprio Deus olhando dentro de mim, dizendo, você tem que mudar, rapaz. Tem coisas dentro que não está me agradando. Sabe? Tudo existe um propósito de Deus. Quem me conhece sabe. Eu não gosto de ser elogiado, eu não gosto de, sabe, o que Deus me deu de talento é na palavra. É para falar. Se deixar eu falo o dia todo. Mas não gosto de estar, eu gosto que se Deus tiver que dar destaque, é Ele que coloca. Evito qualquer tipo de elogio, porque uma das táticas do diabo é fazer com que a pessoa receba elogio e perca a sua salvação, deixar entrar no ego. Pessoas que acostumaram a receber elogios e foram abatidas por uma situação. Lá em Mateus 20 diz assim, ó, então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos e adorou-o, pediu-lhe um favor. Olha o favor que ela pediu. Perguntou-lhe ele, que queres, Jesus? E ela respondeu, manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assente à tua direita e outro à tua esquerda. Então veja que o orgulho normalmente vem de casa. Então os discípulos estavam discutindo, dali a pouquinho a mãe pega os 2 filhos, leva diante de Jesus e diz, Senhor, posso fazer um pedido para o Senhor? O Senhor pode pegar os meus 2 filhos e colocar um do lado direito do Senhor e outro do lado esquerdo, para quando o povo de Deus for salvo, olhar e ver meus 2 filhos lá com o Senhor e perguntar, quem são esses? Olha o que é uma pessoa ser orgulhosa. Tem pessoas que querem sentar nos lugares altos, no pódio, sem merecimento. Ela quer por força. E aqui na terra, você consegue cargo. Aqui na terra, você consegue estar no pódio se você pagar, se você tiver uma influência. Você pode ser a pior pessoa que você, aqui na terra, você pode até ser honrado. Você pode receber um título, um cargo grandioso dentro de uma instituição, ou dentro de uma repartição pública, ou numa empresa. Se você for um mau caráter, rapidamente você vai receber um cargo. Só que no reino de Deus, não. Porque o caráter genuíno está na humildade da palavra de Deus. Tem pessoas que trabalhou anos e anos e anos dentro de uma empresa e não desistiu, trabalhou sempre fiel, honrou, e Deus honrou, deu a ele um cargo que merecia. Mas não foi porque comprou ou porque fez alguma fraude, não. Em todo o tempo foi fiel a Deus e fiel à empresa que trabalhava. E Deus, eu sempre dizia, olha, no tempo certo Deus vai te honrar. No tempo certo Deus vai... Não deixa ansiedade. Não deixa ansiedade. No tempo certo Deus vai te honrar e você vai ter o cargo que você merece lá dentro. Recebeu. Agora na campanha que nós estamos vivendo da Arca da Aliança. Não vou falar quem é, porque no final do ano vai ter que dar o testemunho. E nós falamos, ninguém vai dar testemunho se não for na virada do ano. Então, mas está lá, conseguiu, conquistou aquilo que queria. Deus honrou através do seu caráter no trabalho, do seu pontual,
sendo uma pessoa fiel a Deus, fiel à empresa. E Deus colocou no lugar onde merecia. Cada um vai estar no lugar onde merece. Isso depende da sua simplicidade com Deus. Então Jesus disse: não sabeis o que pedir, pois vós beber o cálice que eu estou para beber? Jesus falou: vem cá, como que você pede uma coisa dessa? Você consegue fazer o que eu faço? Você bebe o cálice, eles vão morrer na cruz comigo? Eles vão dar a vida deles pela humanidade? Quer dizer, como que a pessoa quer que Deus honre ela se ela não bebe o cálice do ensinamento da palavra? Como que a pessoa quer que Deus abra as janelas dos céus se ela não aceita o dízimo? Ela não é dizimista, mas ela quer que Deus abençoe a vida financeira dela. Como que ela quer ser salva se ela não se batiza nas águas? Como que a pessoa quer uma mudança na vida dela se ela não vem buscar a Deus? Ah, mas eu não preciso. Orgulho. Veja que é uma pessoa que não tem muita coisa, mas é orgulhosa. Agora, para nós encerrar e fazer oração, lá em Provérbios 22:4 diz assim, ó, olha só que bacana essa palavra, olha só: o galardão da humildade é o temor do Senhor. Galardão é recompensa. Sabe, existe uma recompensa na pessoa que é humilde para ouvir a palavra de Deus, humilde para obedecer, humilde para caminhar com Deus, humilde. O galardão dela, a recompensa dela é a vida eterna, é a salvação. É aquela pessoa que está sempre, como diz a canção, e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. Então, a pessoa está sempre querendo, ela está se diminuindo para que Deus apareça na vida dela. Lembra, humildade não é pobreza. Estamos falando de uma humildade de espírito. Aquela pessoa que é humilde para crer na palavra de Deus. Aquela pessoa que lê a palavra de Deus. Ela lê uma passagem e de repente a lágrima começa a correr. E ela é transformada por aquela palavra. Eu falava de humildade, seu Jair, ele vai lá, ele lê uma palavra, dali a pouquinho, ele está lendo e as lágrimas estão correndo, porque ele sabe que essa palavra é eficaz, é verdadeira. Sabe como é bom você estar perto de pessoas humildes? Como é bom você estar perto de pessoas que você está ensinando através do Espírito e você vê os olhos dela brilhando. Como é bom você falar de Deus e a pessoa passando por dificuldade, mas ela dizendo, poxa, é Deus falando comigo. Poxa, é Deus me mostrando. Ontem eu contei, eu não sou de abrir a minha vida para ninguém, nossas situações, mas o Ivan e a Regina estavam aqui em casa ontem e vieram tomar um café com a gente, e eu estava contando para eles as lutas, e eles ficaram impactados, porque falam, poxa, mas não parece, pastor, que vocês passaram por isso, passaram e passam por essas coisas. Mas por quê? Porque a nossa confiança, a nossa simplicidade de obedecer e crer na promessa de Deus é maior do que os problemas. É maior do que os problemas. Todos os dias eu tenho motivos para agradecer a Deus. Você acha que eu mereço tudo que está acontecendo aqui? Olha essa igreja. Olha essa igreja. Olha essa igreja que Deus deu para nós. Olha, você acha que eu não sei que eu não mereço nada disso? Você acha que eu não sei que tudo isso é porque tem almas que terão suas vidas transformadas? Eu sei disso. Eu sei que eu não sou merecedor. Sabe, pessoas que se aproximam da gente, falam, pastor, olha, Deus vai te abençoar, Deus está trazendo isso para o senhor, pastor, estou mandando isso. Eu fico pensando, quem sou eu? Quem sou eu para convencer essas pessoas? Mas daí eu entendo que não sou eu, mas Deus. Sabe, a Dona Alessi está aqui. Dona Alessi, ela foi convidada para ir na igreja, lá na Mundial. E ela falou assim, ó, pastor perguntou, será que o pastor da senhora deixa a senhora ir lá na igreja visitar a gente? E ela falou assim, ela não ligou para mim, ela falou assim, pastor Lucas, ele é um amor de pessoa. Ele jamais vai impedir nós de ir aonde for. Pode ir. Sabe por quê? Eu não sou dono de ninguém. Eu não sou dono de ninguém. Mas eu sou filho do dono do mundo, que é o Deus vivo que eu sirvo. Sabe, eu não tenho medo de ninguém a sair da igreja. Eu não tenho esse problema.
Eu não tenho problema que as pessoas saiam da igreja e vão para outra igreja, eu não tenho esse problema. A Bíblia diz que quem traz o povo é Deus. Quem vai trazer o povo é Deus. Deus traz o povo que Ele quer nesse lugar. Eu jamais vou ter esse problema. Vou virar a cara, você foi lá visitar. Tem pastores que já avisou, aqui na cidade mesmo, tem pastor que já falou, se você for lá no Lucas, a falta de temor é tão grande, chama assim, ó, nem chama de pastor, chama de Lucas. Se você for lá no Lucas, você vai ficar em disciplina. Falta de temor. Medo, por quê? Porque a Bíblia diz que nós somos o sal. Então, quando nós servimos o sal, a pessoa vai ter sede, vai querer vir buscar água, mas também diz que nós temos a água da fonte da vida. Então, sabe, uma simplicidade. Amém, vai com Deus, Deus te abençoe. Tem pessoas, algumas foram inteligentes e vieram, pastor, olha, eu quero que o Senhor me abençoe, eu não vou ficar com o Senhor. Alguns simplesmente sumiram. Amém, glória a Deus. Eu oro que Deus continue abençoando, que eles venham arrebentar lá fora, mas que aprendam a palavra de Deus. Não se iludam com pessoas que pregam, que falam. Procure analisar e ver se existe de fato uma simplicidade de Deus na vida dessa pessoa. Pois Jesus era simples. Então, é isso que agrada a Deus. Então ele diz, o galardão do humilde é o temor do Senhor. O galardão do humilde e o temor do Senhor são riquezas e honra e a vida. Então, esse aqui é o galardão. Quando a pessoa é humilde e teme a Deus, o galardão dela vai ser riqueza, vai ser honra. Deus vai fazer ela ser grande. Não se preocupe, não se preocupe. O humilde e o que teme a Deus, esse enriquece, esse recebe galardão, esse terá sim um lugar ao lado de Deus. Pode ter certeza disso. O orgulhoso, aquele que diz, eu não preciso ir para a igreja, eu não preciso dar dízimo, não preciso dar oferta para ser abençoado, porque o meu trabalho me sustenta. É isso mesmo, é isso mesmo. Isso é o que está dentro de você. Esse é o orgulho, é a tua prepotência, é o início de todo fracasso do orgulhoso é esse. Quem é que suporta, né, ficar perto de uma pessoa assim? Ninguém suporta. Vamos falar com Deus? Prepare seu copo com água, prepare sua peça de roupa em nome de Jesus. Espero que você seja humilde para obedecer a palavra de Deus. Espero que você seja humilde para receber, e humilde e tenha o temor para receber a riqueza e a honra que Deus tem para os seus. Vamos falar com Deus? Prepare aí seu copo com água. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, eu entro na Tua presença nesse momento para Te louvar, Te glorificar, Te exaltar, reconhecer o Senhor como meu Deus, meu Senhor, meu único e suficiente Salvador. Em Ti, meu Deus, eu deposito a minha confiança, a minha fé e a minha esperança está no Senhor e no poder da Tua palavra que se cumpre na vida de quem é humilde e teme ao Senhor em meio às adversidades. Meu Deus, aqui tem pedidos dentro da Arca da Aliança, pessoas que tiveram a humildade, meu Pai, de escrever os seus pedidos, pessoas que tiveram a simplicidade, meu Pai, de crer que através desse propósito o Senhor viria em seu favor. Pessoas, meu Pai, que se despojaram da sua casa e vieram, meu Deus, até o altar trazer o seu pedido. Meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, visita cada pessoa agora e toca, meu Deus, nesse que tem crido, que tem sido humilde para ouvir e praticar a Tua palavra. Que o Senhor venha, meu Deus, e honra o Teu povo. A Tua palavra diz que haveria uma diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Então faz a diferença, meu Pai. Faz a diferença na vida desse homem, dessa mulher. Levanta, meu Pai, o que está caído, abatido. Meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, o Senhor sabe e conhece, meu Pai, o coração, os pensamentos, esquadrinha a alma dessa criatura e vê, meu Pai, a simplicidade
do crer na tua palavra, do crer na tua promessa, esperando, meu Deus, uma resposta, esperando a recompensa do milagre, da cura, da prosperidade, de portas abertas. Então faça isso, meu Deus, em o nome do Senhor Jesus. Consagra esse copo com água, coloca nessa água o teu poder, a unção de cura, de libertação. Quando essa pessoa beber dessa água, que ela seja curada, livre, liberta de todo o flagelo, pois eu abençoo em o nome do Senhor Jesus, meu Pai. Consagra cada pedido, meu Deus, cada pedido que está aqui na Arca da Aliança. Cada pessoa, se tem um necessitado, um aflito, um doente, seja ele curado, meu Pai. Em o nome de Jesus. Pedro disse, quando subia ao templo para orar e encontrou um coxo, ele disse àquele coxo: não tenho ouro e não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, seja curado, levanta, em o nome do Senhor Jesus, receba a sua cura, receba o seu milagre, receba as bênçãos de Deus sobre a sua vida, em o nome do Senhor Jesus, pois eu determino a vitória, o milagre, a transformação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em o nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Tome posse em nome de Jesus, receba a sua cura, receba seu milagre em nome de Jesus. Lembra, Deus, Ele honra o humilde e aquele que teme a sua palavra. Não se iluda com pessoas que falam com eloquência. Não se iludam, porque Deus, Ele sonda os corações. Pense nisso em o nome de Jesus. E falando em humildade, como nós falamos, eu quero aproveitar e chamar os humildes de espírito. Olha, fizemos mais um orçamento das portas, ficou em R$6.000 as portas, abaixou R$800, era 6.800, uma outra empresa veio aqui, R$800, abaixou. Mas ainda é um valor distante, porque tivemos muitas despesas nesses dias, mas nós estamos fazendo sorteio da bicicleta. Será que você é humilde? Pastor, mas a minha condição... Não olha para a tua condição, olha para Deus. Olha para Deus. Olha para Deus. Na verdade, a gente faz para dar mas na verdade você deveria de semear esse valor de 10, de 20, de 30 ou de 50 e participar desse sorteio. Indiferente se você, mas eu nunca ganho nada. Olha, quando você planta na obra de Deus, você já está ganhando. Você que fez uma semente há anos atrás, talvez lá no ministerinho, lá no fundo, e aquela semente não foi esquecida. Tudo que você planta sobre a palavra de Deus, você vai ver recompensa. Tudo, nada que... Olha, não existe investimento melhor na vida do homem de Deus do que semear na obra, no evangelho, na propagação do evangelho de Jesus Cristo. Então, esse sorteio que a gente está fazendo é um meio também de você semear, é um meio de você, sabe? Eu falei para Deus que nós nunca iríamos fazer negócio de passar envelope, ficar, você vai trazer 100, 200, não. Porque a pessoa que ela conheceu e conhece a palavra de Deus, que ela é humilde, ela sabe o que a igreja, o que a obra de Deus precisa. É simples. É só você que está por perto aqui da gente, passa aqui na igreja, passa aqui na construção e veja. Não precisa nem, você automaticamente você vê, poxa, está precisando disso e disso. Eu vou semear, eu vou abençoar a obra de Deus, porque Deus vai me abençoar. Então, eu quero que você que ainda não comprou, você que não adquiriu o seu número, adquira. Dia 20, se nós vender 20 números, 50 números, 100, nós vamos sortear do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Vamos sortear. Dando valor, não dando, nós vamos sortear a bicicleta para quem teve, sabe, para quem participou. Porque os que não participaram, os que participaram não podem levar a culpa daqueles que não quiseram. Não tem problema. Agora, seja humilde em saber que você vai estar semeando e plantando na obra de Deus.
tá bom? Então eu quero que você... Oi? 20 de novembro, hoje é dia 10, daqui 10 dias, eu vou sortear essa bicicleta, daqui 10 dias, então eu quero que você que não está participando ainda, pastor, olha, eu quero 10 números, como é que eu faço? Manda mensagem pro telefone da Val, que é ela que cuida desse negócio, tá? Se você não tem, pede aqui no Messenger, pede aqui, mas todo mundo tem, tá lá no grupo, tá? Quem tá no grupo de oração, vai lá e manda mensagem, olha, eu quero, manda para mim 2 números, manda para mim 5 números, manda para mim 10 números. O importante é você semear. Semeie. E aí você pode ser que você ganhe a bicicleta. Ah, pastor, eu nunca ganho nada. Nunca vai ganhar, porque você já disse que não ganha nada. Mas quem planta nunca perde. Tá bom? Então eu quero chamar você nesses próximos 10 dias para você abençoar a obra de Deus. Abençoar. E vai ser abençoado também em nome de Jesus. Quero que você participe desse sorteio e vai fazer ginástica. Vai pegar a bicicleta aqui e vai fazer ginástica, né? Você cuida da alma e cuida do corpo também daí.